Entre as inúmeras habilidades que definem a complexidade do comportamento animal, a aprendizagem vocal é uma das mais raras e também intrigantes. Essa capacidade que nos permite criar sons complexos e reproduzir vocalizações que nós aprendemos ao longo da vida é compartilhada por um grupo pequeno e peculiar de espécies que incluem desde os humanos, as aves canoras e alguns outros mamíferos aquáticos. E isso é um fenômeno evolutivo bastante fascinante. Mas o que exatamente torna a aprendizagem vocal e a fala tão especial? E por que ela é quase inexistente nos nossos parentes mais próximos, os primatas não humanos? Hoje nós vamos examinar as bases biológicas e cognitivas dessa habilidade, traçando paralelos surpreendentes entre espécies tão distantes como nós, humanos, e os pássaros. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em Ecologia de Biomas Tropicais, e vamos emergir mais esse tópico da evolução da fala. A aprendizagem vocal ela é um comportamento animal raro e que aprende a replicar sons coespecíficos da sua própria espécie ou sons de outras espécies ou mesmo sons artificiais. O papel da aprendizagem vocal é comunicar informações entre os indivíduos, incluindo o reconhecimento da sua própria espécie, transmissão de informações, além de trapaças enganosas. Apesar de boas habilidades comunicativas e da capacidade de aprendizado perceptivo de novos pares que associam o som a um determinado significado, a capacidade dos primatas não humanos de produzir sons que eles aprendem ela é muito limitada ou inexistente. Este fato se torna ainda mais curioso pela abundante documentação de imitação vocal em espécies não primatas. Embora existam evidências de aprendizagem vocal em mamíferos aquáticos, como focas e cetáceos, as superestrelas nessa área claramente são os pássaros da ordem Passeriforme. Inclusive, vale lembrar que nós já temos um vídeo aqui no canal na qual nós iniciamos essa discussão sobre a evolução da fala, na qual nós falamos também sobre como os primatas não humanos conseguem falar a língua de sinais muito bem, mas não conseguem falar como nós humanos falamos. Depois confere esse vídeo anterior que é bem interessante. Todos os ocíneos, que são os pássaros canoros verdadeiros, estudados até o momento, eles apresentam algum grau de aprendizado de canto e eles exibem, quando eles são expostos a cantos da sua própria espécie no início da vida, eles vão desenvolvendo cantos característicos de cada indivíduo, como se fosse um sotaque também, de acordo com a região na qual ele está. Grupos de espécies específicas que são grandes, são conhecidos por serem grandes imitadores, como os mockingbirds, levam isso muito mais longe, imitando sons de outras espécies de pássaros, junto com sons de ambientes, como sons de grilos, portas rangendo, alarmes de carros e também de telefones celulares. Finalmente, uma variedade de espécies também é capaz de imitar a fala humana em grau muito notável. E papagaios altamente treinados têm grandes vocabulários de sons de fala que eles usam comunicativamente, como a gente percebe em vários vídeos que são disponíveis pela internet, até mesmo cantando. Embora mamíferos e aves tenham evoluído de formas diferentes, há evidências crescentes de que os processos de aprendizagem vocal das espécies de mamíferos e de aves, principalmente de nós humanos, são bastante semelhantes. É amplamente aceito que papagaios mostram habilidades cognitivas muito complexas, e isso inclui fabricação de ferramentas, autorreconhecimento no espelho,
Lembra, aqui no canal nós já temos um vídeo falando sobre o teste do espelho e por que isso é tão importante para entendermos se o animal tem a autopercepção de si. Depois confere esse vídeo lá, eu falei em vários vídeos, né, mas um deles bem interessante é sobre a inteligência dos porcos. Depois confere lá. Além disso, os papagaios também conseguem ter a metacognição, a teoria da mente, que também é uma série de vídeos que nós temos aqui no canal, que depois você pode conferir lá, falando sobre a hipótese do surgimento mental nos animais para antecipar eventos futuros ou a capacidade de lembrar eventos passados, aprendizagem vocal que os papagaios exibem. Eles podem exibir também viagem no tempo mental, que nós falamos lá na série da teoria da mente, e também cognição social complexa. Em aves e mamíferos, a evolução convergente, né, que elas seguem para o mesmo caminho, mesmo partindo de pontos diferentes, das habilidades cognitivas que permitem a execução dessas atividades todas que a gente vem conversando, está associada a certas mudanças convergentes na estrutura do cérebro desses animais. E isso inclui um aumento no tamanho de todo o córtex e do telencéfalo, além de partes específicas deles, principalmente o córtex pré-frontal dos mamíferos, ou então, quando a gente está falando das aves, das áreas associativas do páleo. Nessa imagem, nós temos a representação desse primeiro lado, aqui um cérebro das aves, e do outro cérebro humano. Principalmente aqui em verde, nós temos a representação da área do cérebro do páleo nas aves, que é bem representativa aqui em verde, e o análogo a essa região nos humanos é essa região que também está aqui em verde demonstrada, né? E a área do córtex, que é onde tem essas dobrinhas, que são essas áreas dos humanos. Os papagaios e primatas, eles mostram uma convergência muito impressionante das suas habilidades cognitivas complexas para a resolução de problemas. Isso é acompanhado por mudanças convergentes no cérebro deles, que incluem cérebros relativamente grandes, telencéfalos grandes, particularmente grandes áreas associativas do telencéfalo. E o telencéfalo é uma das regiões específicas do cérebro que a gente vai explorar mais para frente daqui a pouquinho. E vamos começar por entender um pouco mais sobre os tipos de vocalização nos animais. As vocalizações animais, elas podem ser divididas em dois tipos. Um, que é o tipo de chamado que a gente chama de chamado inato, como o cantar do galo, o riso humano e o choro humano, e assim por diante, que são controlados por núcleos motores relacionados à fala, específicos de cada espécie, na região do tronco cerebral, que envolvem a região principalmente do mesencéfalo e da medula oblongata. E isso não envolve diretamente o centro do cérebro associado à audição, o centro auditivo. Todos os vertebrados vocais, desde peixes, anfíbios, répteis, aves e até mamíferos, incluindo o ser humano, eles compartilham vias de controle vocal semelhantes na região do tronco cerebral. Nessa imagem nós temos o esquema de onde está a região do tronco cerebral, que é toda essa porção que a gente está vendo aqui destacada, que inclui essas três porções, que está escrito em inglês, né? Midbrain, pons e a medula oblongata, que é essa porção mais final aqui, que está em cinza claro. Essas porções são compartilhadas na maioria desses animais que a gente já veio falando até aqui no momento. Outro tipo de vocalização é produzida por meio da aprendizagem que o animal faz durante a sua vida, que essa aprendizagem ela vai ser produzida por estruturas específicas do controle vocal, que é realizada por meio de uma outra região do cérebro, que é a região do prosencéfalo. O prosencéfalo é essa região que a gente está vendo aqui nessa imagem em amarelo, que ela é dividida em outras duas porções, né? O telencéfalo e o diencéfalo. E no caso do aprendizado de cantos e de outras expressões vocais, essas regiões desses locais, de centros motores que estão associados à aprendizagem de novos tipos de cantos. Duas vias neurais paralelas a essas são responsáveis pela regulação da vocalização, dessa produção de sons, na região do prosencéfalo.
E a via de controle, a principal dela, que é a via de controle límbico, ela vai controlar a vocalização inata verbal e também aquela que é emocional. O sistema límbico é essa porção aqui em vermelho do cérebro, na porção mais interna. A via de controle límbico nos mamíferos, incluindo nós primatas, controla principalmente essas vocalizações inatas, que são relacionadas a chamados, choro e riso. Lembrando que no nosso vídeo anterior dessa série nós falamos também sobre a evolução do riso. Depois você confere lá esse vídeo que ele é bem interessante. A outra via é a via cortical motora laríngea. Essa via ela regula o controle fino da vocalização voluntária, que nós voluntariamente produzimos, ao contrário do riso, que é uma reação comumente involuntária. E esses tipos de sons voluntários incluem a fala e o canto, bem como produção espontânea de vocalizações inatas. Nesse esquema nós temos então os nervos que estão ligando a região da faringe até essa região dessa imagem que está aqui em amarelo, que é a região motora do córtex, que está associado, o córtex dorsal, associada ao controle da laringe. Esse controle, como nós vimos no nosso vídeo anterior, é que essa relação da laringe que vai permitir agir como a teoria da fonte filtro, que nós explicamos lá no outro vídeo, que permite nós produzirmos o som a partir desses movimentos associados da laringe com a nossa boca. O córtex motor laríngeo humano, que era o que a gente estava vendo na outra imagem, amarelinho, localizado ventral ao córtex motor primário, ele é responsável pelo controle motor fino da vocalização voluntária, como fala e canto. Além disso, ele também regula a produção espontânea de vocalizações inatas. A fala natural, por exemplo, das pessoas e comum, fluente, requer um controle flexível do tom e também da pronúncia dos sons que estão sendo ditos. Vamos entrar agora na capacidade de imitação vocal e de fala de nós e dos pássaros. Quando nós estamos falando de imitação vocal realizada, os humanos são membros de um grupo estranhamente meio disjunto, que inclui tanto pássaros e também mamíferos aquáticos, que exclui os nossos parentes mais próximos, no caso dos outros primatas. Para resumir, nós podemos isolar pelo menos duas mudanças que são fundamentais, que estão associadas à evolução da nossa fala. Uma é a mudança no próprio mecanismo na produção vocal, que é, como nós falamos no nosso vídeo anterior, a descida da laringe, que permitiu com que a nossa variedade de produção vocal fosse maior, principalmente a associação dos padrões de formantes, que estão associados aqui às pregas vocais e à posição da laringe. E, portanto, isso permite uma expressão de complexidade adequada para comunicar sons linguísticos altamente complexos, que é comum da nossa espécie, que os primatas não conseguem. O segundo ponto é que a capacidade de imitar novos sons vocalmente é um pré-requisito para a formação de grandes vocabulários que estão presentes em todas as línguas humanas. E essa capacidade ela é frequentemente considerada incomum para a grande maioria dos mamíferos, e isso requer uma explicação evolucionária para isso, do porquê a gente consegue emitir e reproduzir sons tão facilmente. A capacidade de falar nos deu as ferramentas para criar culturas, contar histórias e transformar o mundo ao nosso redor. Mas quando nós olhamos para os nossos parentes animais, como por exemplo o caso da Coco e da Washoe, que a gente comentou lá no nosso vídeo anterior, nós percebemos que a comunicação ela vai muito além das palavras. Ela é uma ponte que conecta espécies e também abre portas para que nós possamos entender o outro mesmo que de formas diferentes. Ao aprender com eles, nós também aprendemos mais sobre nós mesmos. E a evolução da fala humana ela é fascinante e uma verdadeira obra-prima da adaptação biológica e também cultural. Assim como a linguagem nos define enquanto espécie, ela também nos conecta a outros animais por meio de padrões comuns de aprendizagem vocal. E essas conexões entre humanos, aves e outros mamíferos são o tema central do nosso próximo vídeo, onde nós vamos explorar as origens e a diversidade dos comportamentos de aprendizagem vocal na natureza. Nós vamos descobrir como espécies, desde morcegos até golfinhos e a pássaros canoros, e como eles utilizam essas suas habilidades diante dos cenários sociais, ecológicos e evolutivos, para poder lidar com as situações e com os problemas.
Não perca essa nossa jornada pela ciência da comunicação vocal para a gente poder se aprofundar mais nessas temáticas. Vejo vocês nesses próximos vídeos e vou deixar indicado também o vídeo anterior da nossa série na qual nós falamos mais sobre a evolução da fala. Vejo vocês neles e até mais!